nome é Genivaldo, sou casado há 23 anos, com a mulher mais bonita que tenho, claro. Tenho 3 filhos, um casado, inclusive, minha, 2 estão aqui, né? E eu estou muito feliz de poder estar falando com vocês. Eu, de uma maneira assim, bem simples, gostaria de pedir para vocês que se concentrassem nessa palavra, que eu acho ela muito importante. A gente vai transformar essa realidade dessa palavra nos nossos dias de hoje, para ver o quanto é importante e o quanto está presente na nossa vida, né? Vamos pegar lá em Eclesiastes 2, a palavra de Coelete. Essa palavra de Coelete, filho de Davi, significa o mesmo que um orador, seria o mesmo que um palestrante, um pregador. Daí surgiu a palavra Eclesiastes. Então, o que seria o Eclesiastes? Seria, por exemplo, vamos imaginar, eu saí de casa e vim para Eclesiastes na Capela Santa Rita. Ou seja, eu saí de casa e vim para a Assembleia na Capela Santa Rita. Deu para entender? Se eu consigo compreender esse início aqui, para a gente poder entender para frente, tá? E quem escreveu então o Eclesiastes? Ela, Coelete, não é uma pessoa, não é um pronome. Se não é um pronome, então quem escreveu o Eclesiastes? A palavra não fala quem escreveu, mas ela deixa entender, e quem escreveu isso aqui, pela semelhança, foi o rei Salomão. Porém, em momento algum, aqui fala que foi o rei Salomão. Bom, se a gente está assimilando essa palavra, que não tem um autor, apesar de falar na vida dele, está falando dele próprio, se for, a gente está supondo, né, que quem fez, quem escreveu desse livro foi o rei Salomão. Isso aconteceu então lá por volta de 970 a 930 a.C., né? Foi o período em que o rei Salomão governou, né? Quando ele foi rei, o reinado dele foi nesse período, 970 a 930 a.C. Então, pela passagem, a lição foi que ele escreveu por volta de 935 a.C. Ok? Então, aqui o que ele fala? Ele tinha sabedoria, ele era muito inteligente. E se ele era muito inteligente, ele queria ser alegre, ele queria ser feliz. Ele achava que ele tinha essa capacidade de conseguir ser feliz. Então ele começou a procurar essa felicidade. Ele pensou: eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sobressaio as outras pessoas mais humildes, mais simples. E se eu sobressaio sobre essas pessoas mais humildes, mais simples, o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa feliz? Aí ele passou a procurar essa felicidade. Aí foi quando ele começou a se fartar, né? Ele fala do vinho aqui é a mesa das melhores comidas. Ele começou a se fartar de dinheiro, começou a ir atrás de dinheiro, procurar dinheiro. Ele queria riqueza para ele. Então ele começou a comprar bastante escravos, começou a comprar bastante escravos, para que ele pudesse produzir mais. Em algum momento, ele até criou ele cavou um buraco, né, para encher de água, para poder fazer uma irrigação e agora todas as suas plantas. Então, nessa passagem ele fala, ele não é uma pessoa má, mas só que ele estava procurando a felicidade, talvez em algum lugar, e que não seria o caminho correto. Quando eu falo que ele contratou esses escravos, essas escravas, né? Então ele mandava eles para ir em outros países, em lugares distantes, para trazer para ele aquela quantidade alta de ouro, aquela quantidade alta de
estruturando. Ele se tornou uma pessoa muito rica, e com isso, ele percebeu que não estava sendo suficiente para ele. Aí, ele começou a contratar, quem está falando na Bíblia, né? Ele começou a arrumar aquelas mulheres, aqueles rapazes para cantar para ele. Uma comparação que ele fez bem clara aqui com o rei Salomão, né? É que ele tinha todas as mulheres que ele queria, ele tinha. A Bíblia fala até mais de 100. Ele estava encontrando ali a alegria. Só que aquela alegria acontecia e à noite aquilo pesava na cabeça dele. Ele ficava pensando: eu tenho de tudo, eu sou rico, eu tenho um governo, eu sou rei, eu sou alegre. Só que ele vivia numa depressão profunda. Essa depressão que consumia ele não sabia por quê. Ele tinha poder sobre as pessoas. Ele podia fazer, mandar, o seu servo ia e cumpria. Mas e a felicidade, e a alegria? Ele começou a entrar em depressão. São palavras, depressão. A gente ouve isso no nosso mundo moderno, mas lá ele não estava entendendo o que era isso. Ele não havia percebido que o que ele precisava de fato não era aquela riqueza toda. Ele não tinha percebido ainda que aquela quantidade de mulheres dava felicidade para ele momentânea. Aí toda aquela sabedoria dele, ele percebeu que ele construiu um império, uma quantidade tão grande de fortuna, mas ele era como qualquer outra pessoa, como um louco que ele fala aqui, que ele tinha um tempo no sol, o sol, ele quer dizer o tempo aqui na terra, debaixo do sol, aqui na terra. Aquela felicidade, aquela alegria era momentânea. Ele vivia e não conseguia ter uma felicidade duradoura. Tudo passava. Aí ele começou a refletir: eu tenho sabedoria, eu tenho riqueza, eu tenho escravos, tenho uma plantação muito grande, tenho ouro, tenho prata, mas não tenho o mais importante: é a felicidade duradoura. Aí, continuando, ele sempre disse que podia fazer o que ele queria, porque ele era sábio, ele era inteligente, e agora inteligente e rico. Então ele parou para pensar: se eu tenho tudo isso, não consigo ser feliz, o que falta? Aí ele percebeu: não adianta ter tudo isso se eu não vivo Deus. Porque a única felicidade de verdade são as pessoas que vivem em Deus. Somos nós que procuramos Deus, viver a sua vontade. Assim a gente tem uma felicidade duradoura. Agora eu falo para vocês: ele fez tudo isso. Deus podia simplesmente não ter misericórdia dele. Mas mesmo assim, Deus mostrou para ele que ter a riqueza, ter aquela mesa farta, também é de Deus. Porque Deus quer que nós vivamos em abundância.
se você vive o que Deus quer, você não faria a metade do que Ele fez. Vamos fazer um espelho disso. Vamos refletir. Eu falei de uma situação que foi escrito há mais de 900 anos antes de Cristo. Agora vamos falar de 2016, depois de Cristo. Vamos falar a nossa realidade. Quantas vezes a gente se farda das coisas aqui da terra e esquece de Deus? Quantas vezes está passando do nosso lado pessoas que precisam de uma quantidade tão pequena de você e você não estende a mão, você não faz nada? Às vezes nós temos tanta riqueza, andamos de carro novo, carro do ano, tem uma casa enorme, mas na verdade nós esquecemos de Deus. Nós vivemos uma realidade em que tudo cabe, tudo é fartura para nós. Tem uma excelente televisão, assisto o dia inteiro, mas não sobra tempo para me falar com Deus. Aqui em Eclesiastes também, ele ainda fala que ele construiu um castelo com tanto luxo e se servia com aquelas melhores pratas, né, na mesa, e que nada serviu. Então eu queria que quando a gente saísse daqui, a gente levasse isso com a gente. Eu posso ter todo esse luxo, eu posso ter aquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos. Eu quero viver aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Naturalmente, nós vamos perceber que a nossa felicidade, ela passa a ser mais duradoura. Ela não vai ser momentânea. Não vai ser somente aquele prato recheado na minha mesa, aí depois eu passo embora. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho comigo, né? Às vezes a gente ouve uma palavra dessa, a gente percebe que eu posso mudar, eu posso estar fazendo alguma coisa que é desagrado a Deus. Eu posso estar construindo uma felicidade duradoura. Aí eu vou me policiar para que isso aconteça da melhor maneira possível. Aí a gente tenta mostrar isso para outras pessoas, a gente percebe que está seguindo um caminho que não é do agrado de Deus, como eu tenho falado, e a pessoa não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque a primeira impressão que a gente tem é que tudo é melhor do que estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Só que a partir do momento a gente cria o hábito de estar ouvindo o que Deus veio para nos falar, passa a ser agradável, passa a ser gostoso. A gente passa a sentir vontade de ter cada vez mais a proximidade de Deus. Deus é tão misericordioso com a gente, que às vezes a gente pega, e Ele está sempre nos perdoando. Mas por isso, é preciso a gente realmente ter fé, acreditar e se arrepender. Pode ter certeza, vocês dormiram ainda não, né? Estão acordados ainda? É preciso se arrepender e começar novamente uma vida com Deus. Gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês. Acho que o mais importante é isso. É mostrar que
nós podemos ser felizes, sim, com a abundância que a gente tem, mas dentro dos princípios e da vontade de Deus. Porque é tão bom a gente viver essa vida. Só que não basta. A gente precisa também levar isso para as outras pessoas. Ah, mas eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem de sair na frente e falar. Não precisa. Mas você pode falar com a pessoa que está do seu lado, na sua casa, na sua família. Convidar as pessoas para vir para o grupo de oração. Há várias maneiras de você levar a palavra de Deus e a conversão das pessoas. Hoje, é óbvio, naquele tempo não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Né? Hoje tem bastante maneiras diferentes da gente se fartar de coisas inúteis. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa, eu achei muito interessante, até repetir para vocês, né? A maior perda de tempo que a gente tem é fazer bem feito uma coisa que não serve para nada. Tem muita gente fazendo isso. A gente se dedica tanto para fazer alguma coisa que não serve para nada. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e compartilhar esses minutinhos com vocês aqui, né? O tempo está passando. Queria chamar meu amiguinho aqui, o Rodrigo, para conduzir uma oração para a gente. Existe um Deus que é maior, que às vezes nós nem não confiamos tanto, assim como a gente confia no ser humano. Quer ver um exemplo? Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a pensar no seu dia a dia, as pessoas com quem você convive, as pessoas do seu trabalho, as pessoas com quem você confia. Quantas e quantas vezes nós depositamos as nossas confianças nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos patrões? Quantas e quantas vezes nós confiamos as nossas vidas em nossos pais, em nossos maridos, em nossas esposas? Quantas e quantas vezes nós depositamos a confiança nos nossos filhos? Quantas e quantas vezes nós vamos ao médico e nós depositamos a nossa confiança no médico, naquele medicamento que ele vai passar, e a gente acredita que aquele remédio vai nos curar, vai nos dar uma boa saúde? Quantas vezes a gente confia na comida daquele restaurante, mesmo sem saber quem foi que cozinhou? Quantas e quantas vezes nós confiamos tantas coisas da nossa vida, nas coisas humanas, nos seres humanos, e às vezes nós não temos tanta confiança assim quando nós nos referimos a Deus. Que nós possamos trazer essa imagem de Deus no nosso coração, perceber o quanto Ele é grande, o quanto Ele é Criador de todas as coisas, a sua imensidão, a imensidade da misericórdia, da compaixão que Ele teve com cada um de nós, a grandeza do amor que Deus colocou sobre nós, chegando ao ponto de entregar o seu único Filho para nos salvar.
para que Jesus remisse os nossos pecados. E quantas vezes nós deixamos de acreditar em Deus e acreditamos mais nas pessoas que vêm conversar conosco, acreditamos muitas vezes nos nossos vizinhos, nas palavras que nos derrubam. O Senhor mostra quantos corações flagelados, machucados por palavras dirigidas a você, que talvez você não merecesse, mas devido à sua importância, você levou em consideração essas palavras, e essas palavras foram fazendo mal para você. Você passou a acreditar naquilo que as pessoas falavam de você, ou naquilo que a pessoa falou de você. E hoje eu quero te recordar, hoje nós estamos aqui diante dessa palavra, a palavra que foi pronunciada hoje, esse livro da sabedoria, do Eclesiastes, que vem nos ensinar que a maior confiança que nós devemos ter em Deus. Que nós possamos esta noite confiar na nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, cada parte daquilo que nos pertence, a um Deus que é grande, a um Deus que é bom, a um Deus que é misericordioso. Que nós possamos entregar a nossa confiança muito mais a Deus e ao Teu Espírito Santo, que nos cura, nos liberta, nos restaura. Sim, Senhor Deus, nós queremos confiar essa noite a nossa vida em Ti. Queremos confiar o nosso trabalho. Queremos confiar, Senhor, a nossa enfermidade, Senhor. Toda a nossa situação financeira, todas as provações que nós temos passado, tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, Senhor. Nós queremos esta noite confiar, Senhor, no Teu amor e sair daqui, Senhor, repletos de confiança que Tu, Senhor, escuta a nossa oração. Que nós não saímos daqui essa noite vazios e pensando que Deus não escutou aquilo que eu vim trazer. Que nós possamos sair daqui repletos da confiança. Olhe para o irmão que está do seu lado, olha para a irmã que está do seu lado, diz assim para ele: feliz o homem que confia no Senhor. Eu acho que ele ainda não acreditou, pode ser melhor. Diz assim para ele: feliz a mulher que confia no Senhor. Diz assim para ele assim: feliz o jovem que confia no Senhor. Diz assim para ele: confia, assim, feliz a família que confia no Senhor. Diz assim para ele: feliz todo aquele que confia no Senhor. Mais do que em seres humanos, mais do que os vizinhos, mais do que nos médicos, muitas vezes. Feliz todos aqueles que confiam no Senhor. Pergunta se ele vai confiar mais em Deus depois da nossa pregação, depois daquilo que o Espírito Santo trouxe para nós essa noite. Você vai confiar mais em Deus agora? Pergunta para ele, pergunta para ela. A gente vai confiar sim ou não? Sim. Confiar mais em quem? Deus. Vamos dar ouvido para aquelas pessoas que vêm tentar nos derrubar? Não. O Filho de Deus tem que olhar para cima. Há tanta gente que busca livros de autoajuda, não é? A gente que é católico, não. A gente não tem que buscar livro de autoajuda. A gente tem que procurar ajuda que vem do alto. Não é autoajuda, é ajuda que vem do. Dê uma salva de palmas, Senhor.